Eu sou o Lucas, eu sou um negro de pele clara, miscigenado, tenho um cabelo crespo, uso óculos, uso um cavanhaque com uma barbicha avantajada, tenho um biotipo magro e algumas tatuagens no braço esquerdo. Eu sou uma mulher preta, com dreads longos, com fone na orelha. Estou com uma blusinha preta e branca, com os braços com muitas tatuagens. E no meu fundo tem o planeta Terra. Fala, Batucantes! Estamos aqui em mais um Pausa de Cocheia. Hoje aqui com ela, que tem acompanhado o Emicida nos últimos anos. Já tocou com vários artistas de renome aí. Tem Isa, tem Fafá de Belém na lista. E agora, todo sábado, tá atacando no Caldeirão do Mion, arrasando ali na banda. E eu tô aqui com ela, Sivuca. Chega mais, minha amiga. Lucas, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Já passaram tantas pessoas incríveis por aqui e é uma honra muito grande poder bater esse papo com você e com todos esses batuqueiros aí que a gente tem. E que bom que a gente tem muitos batuqueiros ouvindo esse podcast maravilhoso, com muitas ideias bacanas, né? Falando de muita música, falando de muito batuque e muita cultura, que é o que realmente salva o mundo, né? É isso. E vamos para cima. Eu tô aqui com um roteiro cheiaço de perguntas, tô muito curioso com muita coisa. E a primeira curiosidade que eu queria já te lançar, assim, é porque você tem trabalhado bastante, né? Imagino que sua agenda deva estar bem atarefada. Então, queria te perguntar, esse é o primeiro ponto, assim, né? Como é que tem sido essa organização de compromissos aí, né? Muita coisa acontecendo. Lucas, é muito legal essa pergunta que você fez, porque todos os lugares que eu passo me perguntam isso, né? E eu acho que quanto mais a gente levar essa informação da importância da organização para que nada se choque, né? Aos meus 14, 15, 16 ali mais ou menos, eu recebi a primeira orelhada da vida em relação à música, de um produtor musical que é meu padrinho da música, uma pessoa muito querida e que quando eu tinha essa idade eu só queria tocar, eu só sabia que eu queria tocar. E ele veio com um monte de coisa na minha orelha que eu não queria ouvir, que eu falava, não tô, pra que eu tô ouvindo isso? Justamente era uma série de coisas que ele falava que estava além do tocar, né? Então tinha um checklist muito grande de várias coisas e uma delas era a questão da organização, de você estar sempre muito atento à sua agenda, de não marcar, não dar mole com os compromissos, né? De passar batido. É, eu carrego um lema que é não dê trabalho para quem te dê trabalho. Então, eu não posso dar trabalho para quem está me dando trabalho, mano. Então, eu preciso me organizar muito bem. Então, essa foi uma das coisas que ele falou, né? Mas é um ponto muito chave, porque se eu não tivesse hoje essa organização e também tivesse uma pessoa do meu lado que compreendesse a minha vida, que compreendesse a minha profissão, talvez eu teria muito problema, porque realmente é muito puxado. E ainda mais agora que eu sou mãe, né? Eu sou mãe do Pedro, que tem 10 meses, então aumenta muito mais, né? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu preciso trabalhar para eu trazer um conforto para minha família, mas eu também tenho que ser mãe, eu também tenho que fazer tudo o que eu preciso fazer com meu filho. Eu preciso vivenciar a maternidade, eu preciso estar ali respeitando a primeira infância dele, né? É um flash, passa Então é rápido isso, ali, né? Se você organização. deixar, né? Exato, E para mim, assim, estava saindo da maternidade há pouco tempo, o menino já vai fazer quase um ano, é doideira. Então, assim, eu tenho que estar muito atenta a isso, né? E um outro detalhe que acho que tem a ver com isso que a gente está falando, que é, hoje eu estou num momento da minha vida que eu escolho muito os lugares que eu quero estar.
Assim, eu só vou fazer coisas que realmente para mim fazem sentido, porque é um tempo que eu tô deixando de estar com a minha família, que eu tô deixando de estar com o meu filho. Então, essa coisa que eu faça, seja ela qual for, tem que ser uma coisa que valha muito a pena. E eu, quando eu digo a pena, não é nem só o financeiro, é tudo que está envolvido. Sim, com certeza. E sobre essa chegada do Pedro aí, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente estava trocando essa ideia aqui antes de começar também. Como é que está sendo ser mãe e percussionista, ser mãe e artista, né? Vamos entrar um pouquinho mais nisso. Gente, é um carrossel de emoções, né? Eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca quis engravidar. Por vários fatores. E eu super respeito as mulheres que não querem ter filhos, né? Porque tem uma questão, é uma demanda muito grande você ter filho, né? E para mim a chegada do Pedro, ele marca uma temporada na minha vida muito especial, né? Porque você tem um serzinho ali que depende 100% de você, a sua dedicação, o seu olhar, o seu tempo, são muitas noites sem dormir, são muitas fraldas trocadas, são muitos choros, né? E aí quando você vê seu filho chorando e você não pode fazer nada, porque é uma questão que ele vai precisar passar ali, né? A gente, os primeiros 20 dias, 30 dias, ele sofreu muito com cólica, né? Então a gente ficou meio maluca, assim. Só que a gente teve uma rede de apoio incrível, porque também se eu não tivesse essa rede de apoio, a gente não conseguiria dar conta. A importância da rede de apoio para fazer com que ele tá passando aqui na frente. Ah, Ah, tchau, meu amor. Tchau, filho. Tá dando tchau aí me quebra, mano. que beleza. É isso, assim, a gente tem que ter muita força mas ao mesmo tempo se entregar quando o seu corpo está pedindo, sabe? Porque é uma demanda muito grande. Isso porque eu não gerei ele, né? Então a demanda da Ana, assim, é o dobro da minha em relação ao cuidado com ele e por uma questão de corpo mesmo, né? Enfim, mas tá aí essa maluquice de ser mãe e essa coisa incrível de mudança, de transformação, de pensamento. Eu amadureci muito após a chegada dele. Assim, eu me encontro hoje como uma outra pessoa, assim, é uma outra figura, sabe? Isso reflete no seu jeito de tocar, na Com sua certeza, criatividade mesmo, com artística. certeza. Com certeza, inclusive tem muitas novidades, assim, eu venho nesse momento de transformação, né, com relação à minha carreira, com relação ao que eu fiz todos esses mais de 20 e tantos anos de carreira. Hoje eu me encontro com um amadurecimento muito grande, né, a criatividade, assim, sendo maior ainda, porque eu passo essa bola para o Pedro também, né? No sentido não de que eu quero que ele seja músico, mas eu estou o tempo inteiro vivenciando a música com ele também, como uma brincadeira. Então, eu venho aí produzindo algumas músicas que serão lançadas aí ao decorrer do tempo. Tem uma que é uma música que o avô dele fez para ele no Porpério. Olha só. Então, assim, dia 12 a gente lança a primeira, que é o Axé de Jacira, sexta-feira agora. É E aí, um Dia das projeto Mães, solo, vem. né? É um projeto solo. Eu lancei o meu show no carnaval, né, como artista solo. Então, eu senti essa necessidade, né? Até esse amadurecimento também contribuiu para isso, assim. Meio que chegou um momento que eu precisava colocar para fora tudo que estava aqui dentro da minha cabeça, sabe? Bacana. E então,
tá vindo mais produções por aí. Como é que é? A gente pode falar sobre isso? Como é Sim, que é? sim, estão vindo mais, muitas produções, muitas coisas vindo. A cabeça aqui está fritando. Eu estou desenvolvendo também, muito da minha ideia em relação a um projeto para as crianças, né? Eu já tenho um projeto que desenvolvo na comunidade do Jardim Pantanal, onde eu uso a música como ferramenta de educação, mas agora é muito do meu interesse pós a maternidade, levar isso para outros papais, outras mamães, outras famílias, a importância da música para os bebês também, não só para criança e para adolescente. Então, vem projetos pela frente aí, relacionado a essa questão da maternidade. Então, eu me encontro exatamente nessa mudança de chave, sabe? E Silvio, que eu acho muito interessante porque a sua formação vem muito de, se eu não me engano, foram projetos também que você passou ali, né, de formação, né? Você está passando isso à frente agora, né? Também. Sim, eu sou cria de um projeto social, né? Onde eu fui parar nesse projeto social muito por acaso, porque eu fui estudar numa escola de música, e essa escola de música, o dono estava fazendo um projeto, e aí me convidou para ir para esse projeto, para fazer parte desse projeto. Ele viu, né, que eu tinha uma demanda, assim, eu tinha uma facilidade de aprendizado. Então ele falou, pediu para minha mãe, poxa, deixa ela estar aqui no projeto comigo. Estou desenvolvendo um projeto para criança, para adolescente. E aí eu fiquei assim, como aprendiz uns 2 meses, 3 meses máximo, quando de repente eu me encontro numa sala de aula, dando aula para adolescentes que tinham a mesma idade que eu. Assim, foi tudo muito precoce, sabe? Aí, lógico, depois eu fui estudar, fui para a Universidade Livre de Música, passei pelo Souza Lima, estudei com diversos professores do Brasil, de fora do Brasil também. Então, a gente, assim, eu tento fazer com que o que eu recebi eu retribua para o universo também. Então, eu acredito muito na arte educação, sabe? E é isso que faz com que a gente possa criar uma sociedade mais justa, sabe? Onde as pessoas possam ter oportunidades. Que é isso, as pessoas elas só precisam de uma oportunidade e a oportunidade para identificar o que elas querem da vida delas, o que elas podem fazer. Porque um menino e uma menina da periferia não tem isso. A gente não teve isso. Alguém foi lá e colocou isso pra gente. Então, o que eu faço com o meu projeto ao lado da minha parceira Adriana Biancolini é justamente isso: dar uma oportunidade para que eles possam ter uma escolha, sabe? E não escolherem por eles. E eu imagino que dentro desses processos todos, assim, você deva ter internalizado muitas coisas, como a gente estava conversando, para além de tocar, né? Eu queria te perguntar, por exemplo, quando você assume um projeto desse, quando você está à frente de um projeto social, quais preocupações mais pontuais você tem de passar para os meninos para além de tocar? Eu acho que a primeira coisa que é muito fundamental, né, nessa parte da arte e educação, é você mostrar o quanto eles são capazes de fazer algo. Aí eu volto de novo no ponto de que quem é nascido e criado dentro de uma comunidade não é visto. Ele já se con- se ele a gente já se coloca num lugar onde que a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir fazer uma faculdade, a gente não vai conseguir ter um trabalho digno, a gente não vai conseguir. Sempre tem essa negatividade, porque a sociedade faz isso com a gente. Nas nossas famílias, a gente não viu algo diferente. Então, a gente imagina que a gente vai ser é, mais, mais uma estatística. Então, o meu principal ensinamento para eles é que eles podem contrariar as estatísticas e que eles precisam estar preparados para quando isso acontecer, né? Então, eu acho que isso é
fora, né? Lógico que fora toda a parte da educação, fora a parte social, mas eu acho que ir além é o primeiro lugar, assim, porque a gente precisa se ver como indivíduo, né? Eles, para mim, aquelas crianças elas precisam enxergar que elas são alguém, que elas vão ser alguém, se elas quiserem. Elas têm a opção de não querer também. Ninguém tem que nada. E você já tem colhido os frutos dessa jornada, assim, Muitos, visto o muitos, pessoal chegando em lugares de destaque, assim, como é que tem sido isso? muito, muito, assim. Eu trabalho com o social desde 99, 98, mais ou menos. Mas falando do meu projeto atual, né, que é a Banda Lana, que é do Instituto Alana, que a gente prega ter um mundo mais igualitário, mais justo. Então, lá na Banda Lana, a gente tem vários casos. É, um que eu posso destacar aqui, que é a Cristina Linhares, que é uma percussionista também, né? Por mais que a gente o que a gente faz lá é dar um caminho. Não necessariamente eles precisam ir para a música. Né? Como, por exemplo, eu tenho uma pedagoga que foi cria da Banda Lana. Hoje, essa pedagoga, que é concursada, que trabalha com educação também, e isso é depoimento, inclusive, dela, recentemente, ela falou para a gente assim que a gente mostrou esse caminho da educação para ela. Hoje a filhinha dela tem 5 anos e ela está no projeto. Então esse é um caso da Poliana. E a Cristina Linhares, que é uma percussionista incrível, que já fez sub para mim na Glória Groove, levei ela para tocar comigo na Isa nesse último carnaval. Olha só, legal. Ela tá comigo no meu bloco, é uma educadora incrível e assim, tá voando, tá indo para assim, fora todas essas coisas, né, de colocar ela como sub, ou eu não posso fazer o trabalho, ela que vai, sabe assim, então é muito legal de ver. Ela é só um dentre os vários exemplos que eu tenho. Eu tenho um menino que montou o seu projeto, que montou a sua banda para fazer evento. Eu tenho instrumentistas que foram para orquestra. Eu tenho um coordenador de música dentro do SESI, que também foi nosso aluno. Então, assim, é maravilhoso, sabe? Poder ver eles voando, porque é isso, né? Eu quero que eles, tanto eu como a Adriana e como o Instituto, a gente quer que eles voem, que eles sejam um exemplo dentro da comunidade deles. Se eles quiserem sair de lá, eles podem sair de lá, eles podem fazer o que eles quiserem, sabe? É isso. É sobre isso. E a gente estava falando muito sobre o para além de tocar, né? Agora a gente pode comentar um pouco sobre o tocar também, né? Porque você está falando comentando muito da banda Alana, e vocês têm uma espécie de desmembramento ali, né? Porque vocês treinam a galera também para trabalhar como percussionistas ali, né? Tem essa preocupação, não tem? Um braço ali da Lana que está funcionando nesse sentido, que é para a própria galera trabalhar no projeto, dando aula e em outros contextos. Como é que funciona isso? É isso. Lá na Banda Alana, a gente entendeu que, assim, eu tô lá no Instituto Alana desde 2007. Até hoje eu não sei quem foi o abençoado que me mandou um e-mail dizendo que o Instituto Alana precisava de um coordenador de música. Até hoje eu não sei. Tinha acabado de voltar para o Brasil, recebi um e-mail, falei, eu vou mandar meu currículo, vamos ver o que que dá. E deu bonzão, sabe, assim, eu participei de um processo seletivo, eu não passei para coordenadora, mas a dona do projeto já me conhecia por, por conta de outro projeto que ela já tinha se inspirado. E ela falou assim: Olha, eu quero você na equipe. Que você consegue montar para mim um projeto musical? E aí eu montei uma estrutura que eu achava que era viável, né? Na época, com percussão, dança, canto, circo, eu acho que capoeira. Então, todos os projetos se conversavam, né?
Só que eu, maluca que sou, eu não queria só ensinar música. Passou um ano, segundo ano, primeiro ano eu ouvi muito, né, o que aquela comunidade tinha para quem eram aquelas pessoas, de onde aquelas pessoas vinham. E aí, dentro do que eles me trouxeram, eu trouxe um repertório todo voltado para o que eles, para de onde eles vieram. Aí eu montei uma banda. Comecei a pegar alguns alunos que tinham, que queriam, né, aprimorar os conhecimentos musicais, montei uma banda e fui nos meus horários vagos, tipo, almoçava em 15 minutos, as outras 45 minutos eu ficava praticando com eles, criando muito, até que eu convidei a Adriana Biancolini, que é essa minha parceira, que era professora de canto e violão, para fazer. Eu falei, Dri, vamos fazer uma banda com eles, vai dar bonzão, vai ser legal. E ela, ai, Sil, será que vai dar certo? Eu falei, não, Andri, vai dar certo sim, vamos fazer. E aí, qual era o nosso objetivo ali, né? É que eles fossem uma banda que tocasse muito, muitas percussões, né? A gente tinha ali mais ou menos uns 20, 30 percussionistas tocando junto, mas com um repertório incrível e com um repertório todo voltado para questões sociais também, né? Todas as músicas são pensadas com muito cuidado, né? Tem que fazer um sentido aquela música que a gente está tocando. E aí eles foram cada vez ficando mais incríveis. E aí a própria instituição falou: Meu, isso é maravilhoso, vamos escrever um projeto. E eles não falaram nada pra gente, porque até então eu levava alguns instrumentos da minha casa, a Adriana também levava equipamento da casa dela. E aí, hoje, pós esses 16 anos, a gente tem uma estrutura que é dos 4, 5 mais ou menos ali, até 6 anos a gente tem a musicalização infantil, Legal. que é voltado para bem de musicalização mesmo. Aí, dos 7 até ali os 12, a gente tem escola, e aí a gente tem a banda. Então, ele faz esse processo todinho, né, de começar, se ele quiser, se a criança quiser, ele passa o processo inteiro. Só que quando ele chega nos 17, 16, a gente começa a prepará-los para o mercado de trabalho. Então, porque lá atrás, isso em 2012, 11, mais ou menos, a gente começou a perder muitas crianças, muitos jovens de 16, quando ele estava numa fase, já estava tocando muito, que já estava lendo muito bem, ele precisava trabalhar para levar dinheiro para dentro de casa, que é a realidade de todo menino ou menina periférica. E aí eu falei, Dri, o que a gente vai fazer, cara? A gente voltou de férias e vimos que a gente perdeu um monte de aluno. E aí a gente pensou, né? Sempre fazendo evento, sempre trabalhando com música, sendo convidada para fazer corporativo. Falei, Dri, vamos fazer o seguinte: a Adriana pensou, né? Vamos prepará-los desde montagem, hold, carregamento, técnico, parte técnica toda de áudio, montagem, desmontagem, operação de mesa de áudio, enfim. E também o músico praticante ali no palco. Então a gente ficou um ano inteiro preparando eles. Até que veio o primeiro convite de evento para mim, que ao invés de eu chamar os meus amigos músicos, que já estavam muito bem encaminhados, eu coloquei meu povo para fazer, que Pô, que foi a delícia. abertura de um jogo do League of Legends, que são aquelas aberturas cinematográficas, Com né? um monte de efeito, luzes, né? 100 mil pessoas assistindo ao vivo, mais 40 no ginásio, assim, coisa absurda, assim. E aí a gente foi aonde nasceu a Fábrica de Belas Artes, que é a nossa produtora, ou para os mais íntimos, a família Bandalana, né? O nickname ali de que são as pessoas que são oriundas do projeto social que trabalham com a gente. Então já fizemos Rock in Rio, já fizemos várias aberturas de jogos, um montão de evento corporativo, casamento, festas, enfim. A produtora está aí, é Sesc, festival, para poder gerar emprego para eles.
E lógico, quando eles chegam numa certa idade, eles viram multiplicadores dentro do projeto. Então, como a Cristina Linhares, que eu falei, ela é uma das multiplicadoras e como ela tem mais 15. E aí a roda segue girando. Então, o pai e mãe que está lá dentro daquela comunidade, eles, quando a gente começou a aula de música, eles não queriam. Por quê? Porque o tambor é ligado ao quê? Religiosidade. A gente sabe muito bem disso. Então, eles não queriam que os filhos participassem daquilo, aquela seita. Hoje, entenderam e eles querem. Então, assim, a demanda, a procura de aluno, assim, todo dia chega alguém novo, só que a gente não tem braço para tudo, né? A gente tem um limite ali, mas é maravilhoso, assim. Quando vocês estiverem em São Paulo, o convite está super feito para vocês irem conhecer, assim. E a molecada toca muito. E não são arranjos bobinhos, sabe? Não, pô, Tum-ti-pá, com tum-ti-pá. Não, certeza, é cheio de imagino. convenção, é bem, assim, bem musical mesmo. Então a Não, gente e está agora, nessa fase de trazer as crianças agora para a banda, né? Então, porque eles vão crescendo, né? Eles vão ganhando, e é o que a gente quer que eles voem. Então, alguém sai para outro poder entrar. E assim segue. Os que já estão super encaminhados, vida andou, continuam parceiros do projeto, alguns a filha até tá, sabe assim, e vai chegando outro, e assim vai. Assim a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, sabe? é um trabalho de planejamento de carreira ali também, né? Eu acho interessante porque não se limita a ensinar algo, né? Tem uma preocupação realmente com todo o contexto para além de estar tocando. Eu acho muito bonito, assim, a gente estava pesquisando algumas coisas para trazer para o roteiro, eu olhei assim, caramba, isso aqui a gente tem que pincelar, que bom que você já trouxe um pouco disso, que eu já aproveitei. Sivuca, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos lá. Você está se dedicando bastante aí ao Caldeirão do Mion, né? Então, eu queria te perguntar como é que está sendo essa experiência e vamos começar do início, né? Como é que foi o convite? Né? Como é que você recebeu essa informação? Olha que loucura! O ano que a Copa foi na Rússia, eu não lembro que ano que foi. Você lembra disso? 2018. 18. 2018. 2018 eu fui para a Rússia com o Emicida. A gente teve uma tour lá. E com ele foi com uma equipe da GNT, do Papo de Segunda, que na época ele trabalhava lá ainda. Uhum. E aí a produtora, eu conheci uma produtora, que é a Mariana, produtora incrível, diretora incrível. E eu conheci a Mariana lá em 2018. Mariana é uma peça chave para eu estar no Caldeirão do Mion. Aí beleza, volta para 2021, 2021, 22, não lembro agora, perdi no tempo. Onde a Mariana é casada com o Lucas Macier, que é um diretor, produtor musical incrível do Rio de Janeiro, ser humano ímpar, onde ele recebeu a missão para montar um time para ser uma banda que seria comandada pelo Lúcio Mauro Filho, e eles queriam alguém que tivesse ali do lado do Lucinho, é, carregando a banda meio que no peito, assim, né? Isso não é uma história que eu tô contando, isso é uma história, inclusive, que Lucas me contou para minha chegada no Rio. É, e aí a Mariana, quando ele estava nesse momento de procura, ele falou: por que você não tenta a Sivuca? Aí ele falou: pô, verdade, né? A Sivuca do Amarelo tá conhecida. Pô, mas será que ela vai topar vir para o Rio de Janeiro? Como que será que vai ser isso? E aí nisso eles já passaram o Amarelo para os outros diretores. O Lucinho já me conhecia por conta do Amarelo e por conta de trabalhar com o Emicida. E aí levou para a direção ficou encantada com a performance, né, ali do Amarelo e foram me caçar no Instagram e ver todo, todo tudo que eu fazia, né? A gente estava bem na pandemia ainda, no finalzinho ali da pandemia, mas ainda tinha, a gente estava num momento difícil da pandemia. E aí o Lucas me ligou, eu lembro que
A gente conversou muito. Ele falou, poxa, pode perguntar pro Emicida, eu sou muito legal, eu sou muito gente boa, eu sou muito sério, enfim. Aí a gente fez eles fizeram a primeira proposta eu não preferi, e diante de muitas coisas, e aí eu lembro que o meu sogro, que foi maravilhoso, ele falou assim, Sil, a sua carinha preta todo sábado durante 4 meses. Isso é muito grande. Você tem noção do que é isso? Só que eu não tinha noção disso e não tinha noção de como seria o programa. Aí eu falei, mas vamos negociar um pouquinho melhor? Porque assim, eu sou de São Paulo, né? Eu não sou de lá do Rio. E aí veio uma segunda proposta muito boa, assim, atenderam muitas das coisas que eu pedi, eles foram super justos com tudo, né? Assim, eles são incríveis comigo, o cuidado, o amparo, sabe assim, é muito gostoso você perceber o quanto você é valorizado pelo que você faz, pelo que você é. Principalmente eu sendo mulher preta, sendo gay, sendo percussionista. São 4 itens que a gente sabe que não são valorizados, que não são olhados, sabe? E lá eu tenho tanto uma liberdade criativa quanto um cuidado que eu recebo de toda a equipe do Caldeirão, desde a direção, partindo para os produtores musicais, que são 2, que é o Lucas Maciel e o Maurício, passando por produção do programa, passando por galera da técnica, passando por os meus companheiros, os meus irmãos de banda, porque eu também fiquei com medo, né? Pô, eu sou paulista, vou chegar numa banda que eu não conheço ninguém, e aí, como vai ser isso? Eu sendo percussionista, eu nem tinha noção do que seria a minha função ali, mas eu fui muito acolhida. Dentro disso, desse aqui, eu não pod... desculpa, tá, Lucas? Eu não poderia Fica à deixar vontade. em falar tudo isso, porque o que é, nem palavra não é nem certo, mas o que é legal, o outro lado, porque as pessoas só veem a TV, né? Ali o programa pronto. Exato, mas O que está por tem trás muita existe. gente fazendo aquilo acontecer, né? E isso tem que ser valorizado, isso tem que ser falado. Existe uma cadeia de produção muito grande, desde pensar no roteiro, desde pensar nos artistas que a gente vai receber, sabe assim, é muita gente. Então, e essas pessoas são muito queridas, são profissionais incríveis que, assim, a minha vida deu um 180 grande, assim, do quanto eu evoluí como percussionista, do quanto eu fui para lugares que eu não era o meu lugar de fala em relação à percussão. Eu descobri que o piseiro tem assim, a gente acha, assim, eu não tinha noção do quanto rico é o ritmo piseiro e o que todas as suas vertentes, sabe assim? Então eu tive que fazer um trabalho de estudo muito grande para que os artistas que pisassem no palco do Caldeirão, ainda mais eu ali na frente, né, eles se sentissem extremamente acolhidos e que a linguagem percussiva dele estaria muito dentro da onda que ele está acostumado a fazer com a banda dele. É um Então, o próprio contexto que te sertanejo, o próprio exige muita versatilidade, né? De forma geral. super. E assim, sem contar que a gente, é, quando a gente grava o Sobe o Som, que é um dos quadros, que foi o primeiro quadro, cara, eram 32 músicas, mano, por temporada, por gravação, assim, vai, eram 16 a cada por dia, 32 em 2 dias, 32 músicas, mano, tipo assim, é coisa pra caramba, sabe assim, e fora que você ter que criar também, né? Porque tem músicas que não tem percussão.
que a gente faz? Tanto o Maurício quanto o Lucas, os produtores, eles me deixam muito à vontade para eu poder criar, para eu trazer coisas diferentes para o setup, sabe? Então, assim, nem sei se eu respondi sua pergunta, mas assim, Não, mas vambora. é, é um caldeirão de emoções lá dentro, Você porque equilibra, porque, por exemplo, você comentou agora que você tem uma liberdade para criar. Da forma que você acha mais conveniente, mas ao mesmo tempo tem essa demanda que você falou, né? Vamos tocar com o artista ali, ele tem que estar se sentindo em casa, né? Como é que a gente pensa em equilibrar isso, assim? Como é que equilibra essas duas coisas, a criatividade e a demanda? olha, eu tento fazer um trabalho de assim, por exemplo, se vem um artista do axé, vai, por exemplo, que é o que eu amo, que eu fui morar na Bahia para poder ter o sotaque, sabe assim, para pegar a linguagem. Cara, qual é a primeira coisa que eu vou ver? Os vídeos ao vivo. Quem são os percussionistas desse artista? Tentar entender um pouquinho ali do sotaque dele, né? Porque é muito peculiar. Cada percussionista tem o seu jeito de tocar, por mais que esteja tocando uma linguagem. Tem o seu certo molho. Então, primeira coisa que eu faço é isso. Depois eu vou ouvir o disco, a versão estúdio, e ouvir como que esse artista pensou naquela gravação. Aí depois eu vejo esse ao vivo, né? E aí eu ouço a versão que o artista mandou, porque tem essa também. Às vezes o artista manda uma versão completamente diferente do estúdio, completamente diferente do que está sendo tocado no show. Por quê? Porque ele está naquele momento X que ele quer demonstrar aquele determinado arranjo. E aí, se tem percussão, eu tento ser muito fiel ao que está sendo tocado. Se não tem. E aí, mesmo colocando uma coisinha ou outra minha, bem sutil também. Quando não tem percussão, aí entra o meu processo criativo. Mostro para os produtores: ó, pensei nisso aqui, posso fazer? Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes não, vamos, vai, será que não, melhor você fazer outro instrumento? Tranquilo, vamos lá. Então, eu tento equilibrar dessa forma, sabe? Tentando respeitar ao máximo aquele percussionista que gravou, aquele percussionista que está com esse artista, e tentar deixá-lo muito confortável, sabe? Com a música dele. Eu não tô tocando uma música minha, mano. E isso, eu não sei como é o processo seletivo, o processo dos outros meninos da banda, mas eu sei que assim, a gente tem que tocar do jeitinho que o artista está acostumado. Uhum. Então, mandou a versão, a gente vai tocar igual aquela versão. Isso. Perfeito. E, Sivuca, aproveitando um pouco para falar um pouco sobre isso, que é uma curiosidade que eu sempre tive, inclusive. Assim, né? Você tem uma preocupação muito grande em ter um set que atenda várias demandas, vários contextos ali, que, por exemplo, se eu precisar de um timbre eletrônico, eu tenho, se eu precisar de um atabaque, eu tenho, se eu precisar de um timbre de bateria, eu tenho, né? Então, eu queria te perguntar quais preocupações que você tem na hora de montar o seu set, né? De forma geral. A minha principal preocupação é, primeiro, entender que aquele artista e o que aquele produtor musical quer de mim, tá ligado? Porque, por exemplo, já teve tour do Emicida, vou dar o Emicida como exemplo, que eu tinha um setup muito eletrônico, com muita coisa eletrônica. Tocava piano, tocava synth, disparava loop, tinha porque esse era o teor do show. O show era com essa linguagem. Agora, falando dessa tour do Emicida, agora a Amarela Gira Final, quando chegou o convite para eu participar, eles foram bem específicos, né, do que eles queriam. Quais das sivucas ele queria? Ele queria a sivuca que tivesse o máximo de tambor possível, de timbres couro, couro. Porque a gente está falando gira, que pode
ser tanto levado à gira religiosa ou a tour, né? Isso você já Então, a está gente está falando falando já de da turnê que está rolando, sim. agora, Desse processo da que está agora. rolando. Ah, bacana. Então, o que, que eu pensei, né? No setup passado, eu tinha ainda elementos de bateria, porque tinha coisas que eu fazia batera ali amarelo, a tour amarelo, eu tocava batera e percussão. Depois a gente passou para um outro momento, que aí eu fiz bateria e percussão, mais bateria, um baterista junto. E agora eu tô como percussionista, voltado para coro, mão. Então, eu pensei, pô, eu preciso trazer um atabaque. Eu já tinha um rum no setup, mas eu precisava trazer um lé, um atabaque mais agudo ali. Então eu trouxe um atabaque, substituí, tirei o sabá, que é ali senegalês, e troquei pelo atabaque. E aí tem muita coisa, o Emicida, ele ama ferros, né? Ele gosta muito de ferro. Tanto é que em Principia, por exemplo, você ouviu, tem 7 agogôs gravados no disco, quando a gente gravou, Vou, 7 linhas juntas, vou assim. escutar de novo só para Foi procurar muito cada um louco, deles. assim. E aí eu falei, pô, eu sei que ele gosta de ferro, então vamos trazer mais ferros pro setup. Então eu trouxe mais cobel, eu trouxe uma chapa de carro, eu trouxe umas coisinhas ali que ficam no meu setup efeitos ali, né? Lotei a minha SPDS X Pro de timbres manipulados no live, né? Então, criei alguns sons percussivos também para poder tocar junto, para ter um timbre diferente dessa linha do ferro e também na linha dos graves. Então, gravei, sampleei as minhas alfaias. Então, eu tenho alfaia de 20, alfaia de 18, alfaia de 16. Dentro da SPD, aí manipulei alguns tons também para deixar ele numa afinação mais grave, então para a gente ter ali umas coisas mais graves, coisa que também não tinha na tour passada. Então é mais dentro disso, sabe, assim, entendendo o que eu sei que ele precisa para aquela linguagem de som que ele quer transmitir para as pessoas e vou montando dentro disso. Já no Caldeirão, tem uma rotatividade gigante de artista. Então passa gente do axé, passa gente do sertanejo, passa gente do funk, passa gente do piseiro, passa gente mano, de tudo, do samba. Então eu tenho que ter instrumentos que vai me atender quando eu receber esses artistas. Se eu vou receber um artista do samba que não está levando algum percussionista, eu tenho que ter um tantanzinho ali na mão para em alguns momentos eu tocar tantã, refrão e pro pandeiro. E aí a gente joga o surdo no VS, sabe assim, ou quando não tem um outro percussionista tocando. Quando a gente tem uma demanda grande que precisa, a gente tem o nosso Mafran, percussionista Mafran de Maracanã, que vem aí somando, quando seja coisas de Bahia, quando precisa de 2, de volume, por exemplo, foi Ivete, não dá para tocar sozinha, tem que ter mais Não um dá. percussionista ali comigo. É interessante porque vira e mexe Uma, vocês têm que se relacionar com outros músicos ali também, né? E é nessa pegada, é resolver rápido de acordo com a demanda. exato. É bem isso, assim. Mas eu tento deixar as pessoas muito confortáveis, sabe, assim. Porque eu acho que quando você recebe alguém na sua casa, você tem que fazer com que aquela pessoa se sinta em casa. Então, eu tento fazer isso, assim, quando vem, seja uma banda que vem com, com os percussionistas, e aí eu toco junto, ou quando eu tô sozinha, sabe? Aí eu tento, poxa, o que que você acha? Que você acha que fica bom assim? Não fica bom, sabe? É nesse lugar, assim, que eu tento deixar a parada, sabe? Poxa, interessante. E no mais, Sivuca, trabalhando ali num programa de televisão, né? Sendo uma musicista dentro desse contexto. O que você acha que tem mais de desafios ali, de particularidades dentro desse cenário aí? Literalmente dentro desse cenário aí. O maior desafio
que eu tenho é que eu consiga entrar na casa das pessoas e de alguma maneira impactar a vida delas. Esse para mim é o maior desafio, estando na televisão, porque na história da televisão a gente estava até discutindo há um tempo atrás sobre isso, que teve uma determinada fase aí que tinham dois percussionistas de um programa de TV, mas não como protagonismo, como é o protagonismo que o Caldeirão do União me proporciona, sabe? E eu entendo que eu estou representando muita gente ali, sabe? Então, quando você entra na casa das pessoas, eu lembro, juro para você, Lucas, assim, todas as gravações que a gente faz, quando eu entro para começar o programa, mesmo se eu já estou ali por algum motivo que a gente ensaiou antes, assim, às vezes acontece de eu não conseguir fazer a minha concentração, porque é tudo muito rápido, né? Eu tenho pouco tempo para ficar pronta. Então, tem esse desafio de poder impactar a vida de alguém e tem o desafio da ação que está acontecendo ali. De eu terminar de eu comer rápido e ir para a caracterização, que é um povo incrível, que cuida de mim muito bem, e depois ir para o figurino, e tudo isso em 1 hora. E subir pronta. É muito puxado. É de comer em 15 minutos, sabe assim, tipo, para poder elas trabalharem com calma, porque de fato é o tempo que a gente tem. Quando eu subo, eu faço uma concentração, eu agradeço por poder estar nesse lugar, porque quantos e quantos percussionistas incríveis que a gente tem nesse Brasilzão que eu estou representando, sabe assim, que eu estou fazendo com que a pessoa veja, porque assim, quando a gente fala de percussão, mano, a gente fica lá atrás desse quadro. O percussionista está lá atrás, ele não é visto, ele não é olhado. Malemar tem microfone para colocar, sabe? E aí você tá num protagonismo como percussionista, isso é muito sério, mano. Isso é uma carga muito grande. E sendo mulher, é mais ainda, porque a gente sabe como que é, né? Como que é por aí. A gente sabe como que a mulher percussionista é vista, né? O machismo tá aí o tempo todo. Pode falar, não adianta falar que é mimimi, porque não é, mano. Não, tá aí, né? Sabe Em toda assim? parte. Não, e assim, até ouvir coisa que eu já ouvi em alguns momentos de vida poxa, eu não tenho privilégio nenhum, mano. Não é privilégio isso. O nome disso não é privilégio. Sabe assim? O nome disso é uma pessoa que deu oportunidade e viu que aquilo precisava ter alguém nessa cadeia de, de da indústria que visualizasse que isso ia ser muito bom, sabe assim? Não só para o programa, mas para quem está assistindo, sabe? Porque o Mion é uma pessoa incrível, ele é um cara família, um paizão, e tá indo, sim, leva o caldeirão lindamente. Já é um cara que já tá. O Lucinho é um espetáculo. Quem nunca assistiu a Grande Família, não conhece ninguém que nunca assistiu. Então, e que fora a carreira maravilhosa que o Papito tem, sabe assim? Então, eu estar nesse lugar com essas pessoas é uma oportunidade muito grande de poder mostrar a nossa percussão pro mundo, mano. Assim, pro Brasil inteiro. Tanto é que todo sábado eu recebo o depoimento de alguém, que eu impactei alguém. Isso é muito rico, sabe? De uma mãe colocar, assim, uma mãe grávida, isso foi muito marcante, a mãe da Cecília, uma mãe grávida, falar, assim, mandar uma mensagem e dizer: eu rezo todos os dias para que a minha filha possa ser como você. E aí isso mexeu comigo tanto que hoje eu tenho contato com a Cecília, que é essa neném, e com essa mãe. Pô, isso é muito sério, mano, tá ligado? Isso é muito sério. Sim. Fora as mulheres também que mandam, muitos homens também, menos, mas muitos homens também falando de quanto eu tô
conseguindo fazer com que as pessoas entendam que ser percussionista é uma profissão também, tá ligado? Que também nós também somos músicos, sabe assim? Tem aquela, mas, pô, vocês não são músicos, vocês não leem, vocês não leem o quê, mano? Ah, Quê? poxa, Falou. tá louco. Faz essa Sivuca, pausa de colcheia aí, que ela é é, necessária. vamos botar várias pausas de coxinha aqui. Vamos ver quem lê. Sivuca, Uma coisa que também que eu não queria deixar de trocar ideia contigo é sobre a turnê que tá rolando agora, né? A gira final. Como é que você tá se sentindo em relação a isso, né? Como é que você tá recebendo esse momento? Porque é quase um. Eu imagino, né? Aí você me corrige se eu estiver errado. Imagino que seja quase um desapego aí de um trabalho de muitos anos, né? Que te proporcionou muita coisa, que te abriu várias portas também. Então, eu queria te perguntar como é que tá sendo esse momento. Cara, antes de falar do momento, é impossível não falar da importância de eu poder estar com um artista que é um artista que revolucionou a indústria musical, né? Com o disco Amarelo. Eu gravei esse disco. Eu lembro exatamente o dia que o Leandro me mandou uma mensagem, e ele nem sabe disso, acho que eu não falei isso para ele, mas isso foi em 2019, eu estava ensaiando para o Rock in Rio para levar os meus meninos, a gente tinha uma demanda de Rock in Rio, e eu estava gravando, passei a madrugada toda, assim, tipo, o dia inteiro, e aí eu fui até umas 4 da manhã nesse estúdio, eu estava voltando para casa e eu estava com muito sono dirigindo. E o Leandro me mandou um áudio. Neguinha, você tá acordada? A gente sempre troca, né, assim, muito. Neguinha, você tá acordada? Mano, ouve isso aqui. E aí ele me mandou Principia. E, mano, dá até vontade de chorar, assim, real, assim. Porque eu ouvindo Principia, eu consegui chegar na minha casa, tá ligado? Eu fiquei, assim, terminava, eu voltava, terminava, eu voltava, terminava, eu voltava. É, ele nem. Eu acho que eu não falei isso pra ele, essa situação. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, a Ana falou assim: Meu, eu tava muito preocupada com você, porque eu acordei, você não tinha chegado em casa ainda, e tipo. Eu falei: Pois é. Aí eu botei pra ela a música, eu falei: Essa música me trouxe até em casa, acordada. E aí quando eu fui gravar o disco, que a gente foi para estúdio, então tudo isso mexeu muito comigo, tá ligado? Amarelo mudou a minha vida, mano, sabe assim? Amarelo me proporcionou entrar na Globo também, eu estar no Caldeirão, porque eu conheci a Mariana lá na Rússia, que falou pro esposo dela: Meu, por que você não chama Sivuca? Pô, a gente acabou de assistir Amarelo, você ficou impactado com a performance dela? Então, assim, Amarelo é muito especial. O Emicida tem um lugar muito especial na minha vida. O Leandro tem um lugar muito especial na minha vida. É, então, eu tô com ele desde 2015, desde Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. Poder fazer parte de um marco tão grande, do documentário, do disco, de ter feito o show no Teatro Municipal, coisa que eu nunca tinha pisado lá no Teatro Municipal. Cara, isso é muito especial, mano. Isso é muito grande. E poder reproduzir o que é falado nas músicas é muito grande. É muito especial para mim. Quando veio a gira final, a gente tinha uma demanda muito grande de ensaio, de shows, muitos shows marcados, e eu com essa vida louca, e eu tava morrendo de medo de não conseguir dar conta por conta dos meus outros compromissos. Volta na questão da agenda, né? Então, se eu não tenho boas relações, se eu não tenho uma organização,
eu não ia conseguir fazer a turnê do Amarela Gira Final. Então, assim, Papai do Céu foi muito bondoso comigo e todos os orixás de conseguir me dar essa sabedoria, né, de conseguir ter boas relações, a gente consegue ajusta daqui, que ajusta dali, que aí vai para ali, que aí encaixa, e aí, sabe assim, fez com que eu conseguisse dar conta de todos os ensaios, de não também não deixar o caldeirão na mão, porque eu tenho um comprometimento. Uma vez que eu falei, ó, 11 horas a gente vai fazer a nosso bate-papo, eu tenho que estar lá. Eu marquei com você, eu não vou fazer outra coisa, eu não posso. Porque o outro também tem outra demanda, sabe? Então, o primeiro show, os meus primeiros ensaios já foi um negócio que tocou, né? Porque a gente impactou a vida de muita gente na pandemia. A gente foi impactado. A gente não pôde ir para a rua com o amarelo. Eu lembro quando começaram a desmarcar os shows, foi desesperador, sabe? Então a gente deu aquele boom, aí agora a gente se despede desse disco incrível e se prepara para para uma nova era que eu não sei o que será dessa nova era. Eu não sei se Sivuca vai estar nessa nova era, sabe assim? A gente não sabe de nada ainda. Então, o que eu sei é que eu tô vivendo intensamente cada show, entregando 105% a cada show e dando o meu melhor para que todo mundo que esteja assistindo Amarelo, a gira final, que possa guardar no coração com muito carinho, sabe? Porque isso vai ser um marco na história da música. Amarelo já é um marco na história da música. Já Meu é. filho, quando Vocês tiver maior, ele já vai fizeram poder. história Aí já. eu, pô, minha mãe, sabe assim, a minha mãe participou disso, sabe? Então, porra, né? É agradecer Papai do Céu todos os dias, sabe? Porque eu vivo um sonho todos os dias. Todos os dias. Eu agradeço e peço que Papai do Céu me dê saúde, sabedoria e que eu nunca perca os meus pés no chão. Que eu nunca tire eles do chão, sabe? Independente do lugar onde eu estiver. Eu vou ser sempre a mesma Sivuca. Talvez com mais sabedoria, talvez mais madura, mais mãe, mas a mesma Sivuca de sempre, que a Dona Com criou, que o Xuxa Levi deu uma orelhada, sabe? E que tantos outros professores me ensinaram, e que outros tantos alunos e pessoas também me orientaram de como ser humana, sabe? A gente não pode perder nunca o lado humano em primeiro lugar. É isso. Uou! Que relato bonito, Sivuca. Eu te agradeço demais por compartilhar com a gente. E, enfim, né? Tô adorando aqui, mas tudo que é bom dura pouco, assim, né? A gente tem que encaminhar para os finalmente. Eu tenho uma última pergunta para Eu falei que eu você. falava muito, hein? E que Eu disse que bom! eu falava. Não, a gente convidou pra isso. E tá sendo muito rico, tá sendo bonito de verdade. Eu queria te perguntar, Sivuca. Qual conselho você daria para quem está começando agora, para quem está entrando nesse universo da percussão, se aventurando, vendo aí de colégio? Qual conselho você daria para essa galera? Vamos lá. Para quem quer viver profissionalmente, porque são dois. Eu entendo que a gente tem dois lugares aí, né? A gente tem a pessoa que usa a música como terapia, a percussão como terapia. Inclusive, eu faço isso no meu bloco, com mais um time incrível de mestres. Uma pessoa que quer viver profissionalmente na música e ainda a parada não virou. Mano, esteja preparado para quando a parada virar. Eu, Silvane Sivuca, durante muitos anos da minha vida, eu achei que eu só ia ser educadora musical. Porque eu tomei vários nãos, porque meu telefone nunca tocava para eu tocar e
E eu entendo que bom que eu não desisti de me preparar para quando a oportunidade aparecesse, que é inclusive um dos checklists de Xuxa, quando ele me chamou, sabe? Para conversar sobre isso. Porque às vezes a gente acha que a oportunidade não chega. Mas, mano, o que a gente está fazendo para quando a oportunidade chegar? Então, brother, mina, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar para quando a coisa virar. Quando a chavinha, quando abrirem a porta para você. Às vezes a gente está ali do lado da porta, já está quase no passo a passar para o outro lado. Mas a gente também tem que entender que tudo tem o tempo certo. Tudo tem. Eu precisava também dessa preparação, eu precisava desse amadurecimento, até que o meu telefone tocou. Porque assim, sempre toquei muito em banda de baile, toquei barzinho, já carreguei instrumento, já fui de busão tocar com uma maletinha de ferragens e o carrão nas costas. Só que eu falava, mano, o negócio não. Caraca, velho, será que um dia eu vou poder estar nesse DVD, num DVD? Será que um dia eu vou poder tocar com um artista? Pô, será que um dia eu vou estar fazendo um programa de televisão com alguém? Cara, então as coisas podem acontecer, sim. A gente precisa de uma oportunidade, mas nada adianta. E todo o trabalho é muito valorizado, é muito rico, tá? Seja você que está tocando no barzinho, seja você que está tocando no shopping, seja você que está tocando X lugar. Isso também é muito rico. Eu passei por tudo isso mesmo. Só que o que eu nunca perdi foi a esperança de que isso poderia virar, por mais que às vezes estava quase chegando na perda, sabe? Mas eu falei, não, mano, eu preciso me preparar, eu preciso estar preparada para quando eu rolar eu vou estar, pode, vem, aí que a mãe faz o gol, pode vir, sabe? Então isso para quem está começando é estudo, é dedicação, é comprometimento e é preparação. Para quem quer se profissionalizar, né? Para quem quer a música como uma terapia, um divertimento, uma alegria, mano, o tambor salva vidas, a música salva vidas. Então, Caetano tem uma frase muito boa, né? Como é bom poder tocar um instrumento. Quem toca desenvolve muitas coisas, coordenação motora, raciocínio lógico, rápido. Cara, olha quanto. Só que eu só falei 3, rapidinho. Fora as outras muitas coisas. Então, se você ainda não experimentou fazer música como atividade complementar, experimente, que vai mudar a sua vida. Vai ser muito mais colorida. Certeza absoluta. É isso. Sivuca, queria te agradecer a participação aqui no Pausa de Cocheia. Tenho que confessar, tenho que trazer aqui, botar em público que eu sou seu fã, assim, há muitos anos mesmo, assim, não só da percussionista que você é, mas da pessoa que você é também. Eu acompanho todo o caráter dos seus projetos, assim, eu sei que tem muita coisa por trás da sua música. E eu acho muito bonito esse processo. Eu fico, assim, lisonjeado de ter você na galeria do Pausa de Cocheia. Tenho certeza que fala isso pela equipe toda também, que tá fazendo isso acontecer. E é isso. Muito obrigado. Que isso, obrigada a você por esse carinho. Agradeço a Ana também pela paciência. É muito difícil, às vezes, conseguir falar comigo por eu estar sempre em movimento. E aí, quando eu estou na minha casa, aí eu estou em um outro movimento, eu estou num outro universo, no universo do Pedro e da Ana. Então, às vezes é um pouquinho difícil, mas obrigado pela paciência e pela insistência da gente conseguir fazer a coisa acontecer. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo pela percussão, por trazer tanta gente incrível para cá. Gente, ouçam os outros episódios. Se você não ouviu ainda os outros episódios, vão lá ouvir, vão lá assistir os vídeos, porque tá demais. Parabéns, mano. Obrigado. Obrigado demais.
E se Deus quiser, nos veremos lá no Amarela Gira Final, você e a Ana, e a gente vai tirar uma foto Vamos lá, para vamos pra registrar cima. esse momento. Beleza. Sivuca, é isso. Muito obrigado e valeu, galera. Até a próxima. Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação e apresentação, Lucas Ramalho. Produção executiva, Ana Noronha. Gestão de projeto, Carol Villa-Lobos, Maria Vale. Assistentes de produção, Irene Chemin, Mariana Sobrinho, Lucas Tufas. Identidade visual, Felipe Conde. Edição de áudio, Hélio Santana. Elaboração de roteiros, Lucas Ramalho. Trilha sonora original, Lucas Ramalho, Fernando Jatobá. Diretor de fotografia, Júnior Rosa. Edição de vídeo, Júnior Rosa, Heitor Lopes. Assessoria de imprensa, Um Nome Produção e Comunicação. Assessoria de publicidade, Eliana Leite, Um Nome Produção e Comunicação. Consultoras de acessibilidade, Carol Dias, Amanda Gomes. Intérpretes de Libras, Tati Elizabeth, Iago Fernando, Ana Júlia Gomes. Ministrantes de oficina, Apoena Machado, Martinha do Coco. Monitor de cegos, Marcos do Espírito Santo. Operador de som, Audio Wiki. Apoio, Sapucaia Lab e Um Quarto Estúdio.